Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e hoje vamos dar espaço aqui no programa para vocês, nossas queridas ouvintes e estimados ouvintes. Recebemos muitas mensagens sobre o episódio anterior em que analisamos o resultado do censo 2022 sobre a queda no número de espíritas. Segundo os números divulgados pelo IBGE, passamos de 3,5 milhões de adeptos para 3,3 milhões espíritas, uma queda de 7%. Com isso, a participação de espíritas na população brasileira recuou de 2,1% em 2010 para 1,8%. E no episódio especulamos um pouco sobre o que poderia ter levado a essa queda no número de espíritas. Infelizmente, os dados não foram amplos e detalhados, o que dificulta análises mais aprofundadas. Mesmo assim, o debate pegou fogo e muitos espíritas deram a sua opinião a respeito. E os nossos ouvintes também, claro, né? E de todas as mensagens que eu recebi, um denominador comum se destacou, que é a percepção que o centro espírita é pouco atrativo para os jovens, que a idade média dos espíritas está aumentando, ou seja, estamos envelhecendo, que os cursos e palestras precisam ser mais dinâmicos e por aí vai. Essa percepção entre os espíritas tem se destacado a ponto de um vídeo curto do escritor e palestrante espírita Alexandre Caldini ter viralizado aí nos últimos dias. Nós, inclusive, colocamos esse vídeo em nossas redes sociais de O Espírito do Evangelho. Se você não viu, ouça agora as reflexões de Caldini sobre a queda no número de espíritas. As religiões estão sofrendo muito uma debandada, né? As pessoas estão indo embora da religião. Algumas estão crescendo, né? As tradicionais estão perdendo adeptos, perdendo fiéis. Né? E o espiritismo, eu acho, também está perdendo fiéis recentemente no Brasil. Por quê? Você vai dar uma palestra no centro espírita, todo mundo de cabelo branco ou careca, tem pouca gente jovem, né? Porque é muito chato, é muito enfadonho, assim como as religiões. Você chega lá e fala assim, então, irmãos, vamos agora fechar nossos olhos, vamos orar e pedir a Deus, a nosso irmão maior, Jesus. Essa fala desse jeito é uma fala religiosa, chata, enfadonha, que não há quem aguente. Se você pensa um pouquinho, você não vai aguentar uma conversa dessa. Ainda mais quando entra umas coisas que são difíceis de acreditar. Falar, quando morre vai acontecer isso, você vai ficar em tal lugar, assim, você vai falar. Isso não tem lógica, não faz sentido, não tem uma concatenação, não faz sentido no meu raciocínio lógico. E por isso você perde adepto. O jovem que chega no centro espírita vai fazer o quê? Ou vai cantar a música Jesus, nosso irmão, Jesus, nosso pai, eu acho chato esse negócio, ou vai fazer show para distribuir na praça, bacana, mas depois de tempo enjoou. Né? Agora, o centro espírita não discute aborto, não discute gravidez da adolescência, não discute racismo, não discute homossexualidade, não discute transfobia. São temas que estão aí, a carreira das pessoas, né? Miséria, distribuição de renda. Esses temas mais progressistas têm que ser discutidos no espiritismo em toda parte. Então, o que me deixa feliz por um lado e infeliz por outro, assim, infeliz porque enquanto ficar essa coisa enfadonha religiosa, o espiritismo vai começar a esvaziar. Isso tem problema? Não. Se acabar o espiritismo, tem problema? Não. Acabou. Tudo bem. Né? Mas tem uma coisa tão linda no espiritismo, que é essa lógica humanista, progressista, que explica e ajuda você a compreender a si mesmo e aos demais, e como conviver bem, né, e tentar se melhorar. Essa é muito rica. E essa não é do fenômeno, não é do passe, não é da água fluidificada, não é da cura, não é da cirurgia espiritual, não é da psicografia. Essa essência, eu acho que algumas pessoas no espiritismo estão retomando, e ela é muito legal. Então aí vocês ouviram Alexandre Caldini, que destacou não só a questão do envelhecimento dos espíritas, mas também um excesso de religiosismo e a resistência a tratar de temas mais progressistas dentro das casas espíritas. A ouvinte Edna assistiu a este vídeo em nossas redes sociais e não curtiu. Disse ela aqui, daqui a pouco os palestrantes teriam que fazer curso em circo ou ter um desempenho de palhaço. Eu não concordo com essa visão exagerada, mas é um indicador, né, essa manifestação da nossa ouvinte Edna, é um indicador que para muito espírita, do jeito que está, não precisa mudar nada, está ótimo.
Por isso até que eu comentei que nós não precisamos fazer mudanças radicais, alterar tudo, mas mudar as coisas mais prementes, como ter palestras mais interessantes, assim como cursos mais dinâmicos, entre outros itens, mas eu acho que esses dois aqui, primeiro para nós começarmos uma conversa, já seria de bom tom, né? Agora, a dificuldade em abordar temas mais progressistas, como mencionou Caldini, é um efeito colateral do conservadorismo dentro do movimento espírita. O ouvinte Cláudio, lá de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo, enviou um depoimento no grupo do Espírito do Evangelho no WhatsApp, em que ele disse que não aguentava mais a hipocrisia de ver palestrante espírita fazer uma oração melosa, extremamente religiosa, talvez aí até nos moldes como o Caldini simulou, né? E na hora da palestra, essa mesma pessoa defendia posições muito conservadoras e com viés político de extrema direita. O Cláudio não suportou essas incoerências e deixou lá o centro espírita. Diz ele: o espiritismo é progressista e progressivo, e não cabe dentro dele posição ultraconservadora. Então, é difícil aqui mensurar quantas pessoas deixaram o espiritismo institucional, e quando eu falo aqui espiritismo institucional, são aquelas pessoas que frequentam a casa espírita, são trabalhadores muitas vezes, ou mesmo as federações, né? Então, é muito difícil nós mensurarmos quantas pessoas deixaram esse espiritismo institucional por causa dessa avalanche conservadora que tomou conta do Brasil. E claramente, né, o espiritismo não iria escapar incólume disso. Porém, certamente, essa tomada de posição política mais à direita pode ter contribuído para a fuga de alguns espíritas. Não é uma hipótese desprezível e precisa ser levada em consideração. Ainda mais que lá no censo, como nós mencionamos no último episódio, o número de pessoas que se dizem sem religião aumentou muito. Então, aqui também pode ter um sinal que as pessoas ficam um pouco descontentes com os rumos como as coisas estão indo, seja em que denominação religiosa for, e aí ela opta por não participar mais. Continua sendo uma pessoa religiosa, muitas vezes, mas sem participar da parte institucional. A professora e escritora Dora Encontre levou esse aspecto político em conta para explicar a queda no número de espíritas. E também levantou outra hipótese. O espírita pode estar buscando a Umbanda e o Candomblé. Vamos ouvir aqui um trecho da Dora Encontre. Em relação ao espiritismo, né, por que houve um ligeiro declínio, 0,2% perdemos de adeptos do espiritismo? Há hipóteses várias para falar sobre isso. Primeiro, eu acho que há uma migração de espíritas kardecistas para afro-brasileiros, porque muita gente que era umbandista, por exemplo, se diz espírita por conta dos preconceitos. Outra porque muitos espíritas que têm mediunidade não encontram espaço para exercer a sua mediunidade nos centros espíritas engessados, em que não se pratica mais mediunidade, que precisa fazer 10 anos de curso para fazer uma reunião mediúnica, e vão para a Umbanda e tem mais liberdade. E o médium precisa, né, atuar, quer atuar, inclusive é saudável que atue mediunicamente. Então, essa é uma das hipóteses que eu analiso nesse sentido. Mas também podemos atribuir parte dessa debandada dos espíritas ao conservadorismo, né, à tomada hegemônica das grandes instituições em relação à extrema-direita. Eu conheço centenas de pessoas que veio falar para mim, falavam, deixei o centro espírita, às vezes deixei de ser espírita por causa da direita espírita, das instituições, dos centros, das federações que assumiram um discurso pró-extrema-direita. Então, isso causou também um impacto, né? Ouvimos a professora e espírita Dora Encontre. Eu vou deixar o link para a íntegra do comentário dela lá na descrição do episódio. Como eu disse no programa anterior, esse conservadorismo que predomina no movimento espírita está nos afastando das grandes causas sociais. E assim, aos poucos, vamos sendo irrelevantes na sociedade. Sobre a questão de que o espiritismo estaria perdendo adeptos para a Umbanda e para o Candomblé, a Dora não é a única que pensa assim. Eu vi muito comentário sobre isso aí nos últimos dias nas redes sociais. Como essas religiões afro
cresceram quase 3 vezes em relação ao censo anterior, e hoje representam aí 1% da população, muitos entendem que é plausível ter ocorrido uma migração de espíritas para a Umbanda ou para o Candomblé. É uma hipótese, mas pelos dados básicos do IBGE, não temos como dizer se isso ocorreu em um volume que seja relevante. Agora, se muitos espíritas deixaram o movimento por causa do conservadorismo, a Umbanda e o Candomblé, por suas posições mais progressistas, podem sim ter atraído uma parcela desse público descontente. Aliás, o ouvinte que se identificou como Projeto MAC JP disse que frequenta a Umbanda e o Candomblé, mas se considera espírita. Ele diz que a doutrina espírita disseminou conceitos que hoje já são praticamente de domínio público, como a lei de causa e efeito, a reencarnação, a vida após a morte, e essas pessoas estão, segundo ele, em outras religiões também, graças ao espiritismo, como foi o caso particular dele. E é verdade. Aliás, eu mencionei no episódio passado que espiritismo, na ideia de Kardec, não era para ser uma religião. É que aqui no Brasil, né, a coisa degringolou. Mas, segundo ele, o espiritismo seria uma filosofia espiritualista. Ponto. Destaque para o ponto aqui, não tem filosofia espiritualista mais religião, não. Era uma filosofia espiritualista. Eu até citei um trecho de um discurso de Kardec que ele comentou, fez, né, proferiu em 1862 durante um périplo que ele fez em várias casas espíritas no interior lá da França. Está publicado no livro, né, Viagens de 1862, Viagem Espírita de 1862. E nesse discurso ele pede para que nas sessões públicas espíritas não houvesse nenhuma manifestação religiosa que pudesse melindrar alguém de outra denominação. E Kardec deu o exemplo de que nem a oração do Pai Nosso deveria ser feita. Ou seja, a pessoa poderia ser de uma religião qualquer, mas também poderia aderir à doutrina espírita. Haveria, vamos dizer assim, um ecumenismo em torno da doutrina espírita. E não é um pouco isso que está ocorrendo atualmente, como apontou muito bem o ouvinte Projeto MAC JP? A pessoa pode ser católica ou protestante e conhecer e concordar com os princípios básicos da doutrina espírita. No livro A Gênese, livro esse que foi lançado em 1868, no capítulo Sinal dos Tempos, item 17, Kardec afirma que quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Isso aqui disse Kardec, lá no livro A Gênese. Não é que o Espiritismo poderia ser a religião do futuro para Kardec, mas seus princípios basilares seriam aceitos por pessoas de outras religiões, como a existência de Deus, a imortalidade da alma, a evolução do espírito através da reencarnação, as comunicações mediúnicas e por aí vai, né? Diante dessa ideia, Leon Denis, no livro No Invisível, lançado em 1903, e olha que nós estamos falando aqui, estamos fazendo uma linha do tempo. Começamos lá com o discurso de Kardec, em 1862, depois fomos para o livro A Gênese, que foi lançado em 1868, e agora nós estamos em 1903, só para mostrar que não mudou nada. O pensamento dentro daqueles pioneiros do Espiritismo continuava o mesmo, sobre o Espiritismo não ser uma religião. Como eu disse, o Espiritismo se transforma numa religião aqui no Brasil, pelos motivos que nós explicamos no programa anterior. Mas voltemos aqui ao livro do Leon Denis, No Invisível, lá no capítulo 11. Ele vai falar o seguinte, olha, a ideia de que aos poucos as religiões do mundo irão agregar os conceitos fundamentais do Espiritismo e que as religiões ficarão naturalmente tão parecidas que não se fará mais a distinção entre uma e outra. Pouco importará a qual religião se siga. Haverá uma harmonia mundial em relação a conceitos sobre a vida e espiritualidade, todos unidos em concordância
em prol do bem universal. Que bonito isso aqui, né? Escreveu aqui o Leon Denis. Alguns espíritas, posteriormente, resolveram sintetizar esse pensamento de Leon Denis na frase: o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. É atribuído a Leon Denis, mas não é dele, tá certo? Isso foi uma síntese em cima desse capítulo aqui, o capítulo 11 do livro No Invisível. De qualquer forma, pelo andar da carruagem, e se não estancarmos a queda no número de espíritas, não teremos futuro algum, né? É bom que se diga, né? Por isso, precisamos ouvir mais os espíritas, ter uma dinâmica de relações fraternas entre os trabalhadores, agregar em nosso dia a dia institucional práticas mais modernas e que as pessoas não sejam tão reativas a mudanças. A ouvinte Fernanda, lá de Santa Catarina, deu várias sugestões em nosso canal no YouTube. E uma delas é que as eleições para a direção de casas espíritas e de federações pudessem sim contar com os votos dos trabalhadores e não apenas de um grupo de conselheiros. Isso seria um passo importante para arejar um pouco a mentalidade de quem ocupa o cargo de direção. O jornalista e espírita André Trigueiro também analisou a questão dos diretores longevos nas casas espíritas e federações. Vamos aqui ouvir um trecho do seu programa Papo das 9 sobre esse assunto. Muitos relatos de pessoas que percebem o envelhecimento da instituição, com dirigentes igualmente idosos, por vezes é difícil para um dirigente passar o bastão, porque ninguém quer descascar esse abacaxi de pagar boleto, de manter a instituição de pé, de administrar ego de médium, de lidar com o dissenso de uma forma, por vezes, não ética. Então, é muito difícil administrar uma casa espírita. Isso se compreende, isso poderia explicar como muitos dirigentes de maior idade vão ficando no cargo, porque ninguém quer pegar aquilo ali. Agora, existem lugares que de fato não estimulam a sucessão, novas lideranças, abrir espaço para o jovem participar, dar ideias, promover inovações, ajustar tudo, gente. Vocês ouviram aí o André Trigueiro, né? Ajustar tudo. Por isso que é importante ouvir a opinião dos espíritas. Como é o caso da nossa ouvinte Sandra, aqui de São Paulo, que elencou uma série de sugestões interessantes. Ouça o que ela escreveu aqui, ó. O espiritismo deveria ficar distante da religião, voltar a ser uma doutrina. Agora eu vou aqui abrir um parênteses, foi o que Caldini defendeu lá naquela gravação e é o que nós estamos falando aqui no nosso podcast desde o seu início, né, há 5 anos. E tem um outro aspecto que eu não mencionei no episódio passado e que é muito interessante, que a gente tem que refletir. Muitos espíritas estão descontentes com a maneira como são referendadas as informações vindas de médiuns e de espíritos. Não há mais questionamento em relação às comunicações mediúnicas. E pior, temos a santificação de médiuns, isso quando o médium, de repente, não virou um grande papa, né? Um grande oráculo do movimento espírita. É isso também, né? E fora também que você vai ficar lá santificando espíritos. Por isso que muitos espíritas se dizem agora, atenção, se dizem agora kardecistas, e não mais apenas espíritas. Porque antigamente tinha isso, né? Você não pode falar que é kardecista porque tudo é doutrina espírita. Hoje está tendo um movimento dentro do movimento espírita que as pessoas que estão descontentes com a maneira como a coisa está, essa barafunda que está em relação a você levar em consideração médiuns, espíritos, sem questionar nada. Então a pessoa fala, não, eu não faço parte disso. Certo? Eu sou espírita, mas eu sou um espírita kardecista. Meu foco é Allan Kardec, é o que ele nos legou. E eu aqui quero dizer, né, falando baixo, que eu me incluo nisso. Eu sou kardecista. E esse podcast também é kardecista. Então, tudo isso é para marcar uma posição que nos diferencie daquele espírita que dá valor absoluto a qualquer manifestação mediúnica e não questiona coisa alguma, não usa o bom senso e a razão. Artigos tão solicitados por Allan Kardec em toda a doutrina espírita que ele nos legou. E nos centros espíritas e federações, o que se vê na maioria das vezes são espíritas
mas não kardecistas. E isso contribui para afugentar muitos espíritas do convívio institucional e até mesmo não se considerar espírita por não concordar com os rumos que o movimento tomou aqui no Brasil. Eu não me reconheço aqui. Eu sou espírita, mas eu não me reconheço. Se isso é a religião, eu tenho que responder alguma coisa aqui, eu prefiro responder que não tenho religião. E vocês entendem aqui qual é o mecanismo? É mais ou menos isso, para nós ficarmos atentos também, porque é um movimento importante. Mas voltemos à mensagem bacana da ouvinte Sandra. Ela diz que as casas espíritas deveriam ser o lugar onde pudéssemos nos aprofundar no estudo, onde houvesse mais liberdade de questionamento e essas casas fossem menos burocráticas, houvesse mais diálogo, mais transparência, pede aqui a nossa ouvinte Sandra. Aliás, sobre a burocracia, a Sandra faz um comentário que também mencionamos no episódio passado, que é a quase impossibilidade de poder fazer a transferência de uma casa para outra. Diz ela, sem contar que sair de uma casa espírita para outra tem impedimentos. Olha só o que ela vai falar agora, hein? Como se cada casa espírita fosse uma grife, uma marca. Você não pode mudar de grife, você não é aceito. Tem que começar tudo novamente, né? Todos os cursos e tal, né? Isso para mim é um absurdo, não só para você, Sandra. Para mim, para todos os nossos ouvintes. Nossa, cada vez eu ouço mais assim comentários desse tipo. Pô, eu quis mudar de casa, não pude. Tive que fazer todos os cursos de novo. Quando nós falamos que precisa ter um pouco mais de fraternidade no convívio entre as pessoas dentro da casa espírita, esse aqui é um grande exemplo, né? Bom, só aqui, nesse comentário excelente da Sandra e de todos os demais ouvintes que mencionamos, nós já temos muito o que pensar e refletir para que a doutrina espírita possa continuar sendo relevante, atrair novos adeptos e ter um futuro, né? Um futuro. Se preferência, ter um futuro. Agora, se for possível, ter um futuro próspero, né? Mas para isso nós vamos ter que quebrar paradigmas, ser menos reativos, fazer experiências, tentar novas maneiras aqui de interação com esse público que está procurando as casas espíritas e as federações. Olha, por favor, deixe seu comentário lá no YouTube, no Spotify, em nossas redes sociais de O Espírito do Evangelho. Aproveite também para curtir esse episódio e se inscrever em nossos canais. Daqui a 15 dias, então, nós voltamos com um episódio novo aqui no podcast O Espírito do Evangelho. Fiquem bem, fiquem com Deus.